Oi, Psis, me contem uma coisa. Vocês desejam viver com prosperidade do consultório de vocês? E prosperidade, compreendo eu, né? Prosperidade profissional, podendo ajudar os pacientes de vocês, e prosperidade financeira para que vocês possam ter uma vida financeira tranquila. Você deseja isso? Então saiba que é necessário investir no seu consultório. Se você quer ter algumas reflexões, trocar uma ideia sobre o assunto, continua assistindo o vídeo comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rebeca Carvalho de Moraes, sou psicóloga, meu CRP é o 11069667. Eu resido e atuo, trabalho na cidade de Fortaleza, Ceará, né? Pelo menos é o meu local de trabalho, né? Porque hoje em dia com a internet a gente acaba trabalhando às vezes com pessoas que estão em outras localidades, né? O que é muito legal. Inclusive, né? Poder compartilhar vídeos no YouTube me possibilitou começar a ter contato com outros colegas de outros estados. Então tem sido uma experiência muito rica, muito boa. Para quem não sabe ainda, esse conteúdo faz parte de uma série que eu lanço toda segunda-feira às 9h30, chamada de Psi para Psi, onde eu compartilho, né, troco uma ideia com vocês sobre a minha carreira em psicologia, as coisas que eu leio, que eu estudo, a experiência que eu já tive de contato com vários psicólogos por conta da minha experiência em docência em cursos de graduação de psicologia, já fui professora há mais de 7 anos trabalhando diretamente com esse público, o que me fez ter várias percepções, inclusive de que a gente não troca muito, né, ideias sobre o mercado de trabalho com os futuros profissionais, né? Então, para quem está começando aí a carreira ou já está andando alguns anos nessa carreira, mas deseja aprender mais ou trocar uma ideia, né, ou me ensinar alguma coisa, então esse espaço de diálogo é pra gente. Gente, eu pensei, né, na temática desse vídeo já há algum tempo e achei importante conversar de forma mais detalhada sobre isso com vocês. Semana passada a gente teve uma live, né? Acabou que não pôde ser na última segunda-feira de novembro porque eu tive uma crise de enxaqueca, então foi semana passada. Olha, gente, foi muito legal a live, agradeço demais a participação de vocês. Eu noto cada vez mais os psis têm participado, a gente tem trocado a ideia e tudo, e tem sido bem legal. Então, convido que vocês continuem participando, deixando aqui comentários nos vídeos, curtindo o vídeo, trocando ideias comigo lá pelo Instagram, sempre que possível eu respondo, tá? Inclusive, alguns temas são sugestões de vocês, né? Dentro da medida possível eu sempre tento falar, né, sobre os assuntos que vocês me pedem. Mas agora, né, são os 2 últimos vídeos do ano. A gente vai ter esse dessa segunda-feira, dia 9, depois dia 16. Depois são as 2 últimas semanas do ano que eu tiro um recesso do consultório, né? Então vou parar um pouquinho a série. Em janeiro a gente retoma, tá? E aí eu fiquei pensando, né, 2020 tá aí na porta. Nós temos, né, a questão dos planejamentos, o que nós desejamos, quais nossos sonhos. E cada vez mais eu venho pensando, né, na importância de a gente planejar o que a gente deseja, quais são as nossas metas, né, de profissão, de carreira. A gente trabalha com isso com as pessoas, né? Eu pelo menos trabalho com a área de orientação profissional de carreira. Então a gente ensina as pessoas a fazer isso e esquece às vezes de fazer com nós mesmos, né? Então acho que é uma hora de pensar, né? Você, Psi, já pensou? Que desejos, que metas, que alcances você quer ter a partir do seu consultório no próximo ano? Que projetos você quer lançar? Quantos pacientes você quer atender? Isso são perguntas muito fundamentais, gente, para que a gente saiba se a gente está perto ou longe dos nossos sonhos, tá? Para tudo na vida que a gente deseje ter prosperidade, a gente precisa investir, né? A gente na psicologia é ensinado, eu enquanto psicanalista, a gente sabe que onde a gente investe nossa libido, o nosso foco atencional, o nosso desejo, aquilo dali tende a crescer. E aquilo que a gente não observa, não olha, tende a se perder um pouquinho aí a nível de investimento. Então, né, cada vez mais que eu venho estudando, esse ano de 2019 eu estudei muito sobre esse assunto, né, de gestão, marketing, carreira, cada vez mais eu venho compreendendo o quanto é importante a gente fazer investimento no nosso consultório. E quando eu falo investimento, gente, geralmente algumas pessoas pensam, né? Eu pelo menos pensava antes de começar a ter essa mentalidade mais envolvida, que investir no consultório, sei lá, é comprar uma poltrona bonita, botar um papel de parede bonito, ter uma recepção legal. Isso são investimentos importantes, eu diria, inclusive, tá? Porque a gente trabalha em ambientes especiais, é um ambiente que tem que proporcionar acolhimento às pessoas. Então é importante que você veja isso. Mas o investimento para você ser um psicólogo é muito, muito maior do que isso. Quem dera fosse tão simples assim, mas não é, né?
Então, o que eu vejo que é necessário a gente estar investindo? Eu vejo que a gente tem 2 pontos principais, tá certo? A gente está focando os nossos investimentos. Primeiro ponto refere-se a uma coisa que é muito conversado na faculdade e que eu vejo que parece que em profissionais que falam muito sobre carreira, e agora estão aparecendo muitas pessoas focadas para carreira, para psicólogos, empreendedorismo para psicólogos, às vezes eles esquecem esse ponto que é o ponto fundamental. E que é uma coisa que eu digo, pelo menos enquanto eu ex-professora na universidade, que eu batia muito com meus alunos, né, falava muito com eles e via muitos colegas falando, que é o tripé da formação. Em que consiste esse tripé? Por que a gente fala de tripé, gente? Que é como se aqui em cima tivesse o psicólogo e aí tem um tripézinho, né, 3 perninhas. Dá para entender, né, a analogia? Né, digamos, o que vai sustentar esse psicólogo são essas 3 bases. Primeira base é a questão do autoconhecimento, psicoterapia. Gente, não dá para ser um bom profissional para ajudar as pessoas a alcançarem o autoconhecimento delas sem você ter desenvolvido o seu minimamente. Como é que eu posso guiar uma pessoa em uma terra cuja eu nunca fui para o caminho? Eu não sei o caminho para chegar lá. Como é que eu posso ajudar alguém a chegar lá se eu nunca fui para lá? Complicado. Então, psicoterapia, na minha opinião, de tudo que eu vou falar para vocês, é o ponto-chave, se você quer ser um bom psicólogo, tá? Principal. Segundo, é você estudar bastante, cuidar da sua formação. E aí a gente já começa a fazer nossa graduação, a gente precisa fazer grupos de estudo, cursos, pós-graduação, formações, palestras, né, constantemente, porque nós escolhemos estudar a subjetividade humana, que é influenciada por aspectos culturais, que se modificam no decorrer do tempo. Ou seja, você vai ter que estudar o resto da sua vida, se você quiser ser um profissional atualizado. E o terceiro ponto é você ter supervisão. Realmente, como principalmente quem trabalha em consultório, né, que é a minha fala, né, gente? A gente é muito atravessado pelas histórias e as experiências que os nossos pacientes nos trazem. E eles são seres humanos, então vão ter pontos dele que vão tocar nos nossos pontos. E talvez sejam pontos que a gente ainda não tenha tornado suficientemente conscientes no nosso processo de psicoterapia. Então pode ser que se torne um ponto cego ou um ponto que não permita o avanço do próprio paciente no processo. Muitos teóricos já pontuaram que o paciente ele só avança até onde o terapeuta avança. E daí vem a importância fundamental dos processos de supervisão. Então procura um profissional mais experiente, alguém que já tenha mais experiência, que faça esse trabalho aí para poder estar te ajudando, né, na escuta desses casos e no início também do consultório, né? Eu tenho alguns supervisionandos, algumas pessoas que me procuram, né, dentro da abordagem da psicanálise ou orientação profissional, avaliação psicológica, que são os trabalhos que eu faço, né? E às vezes acontece também de eu notar que eles tiram muitas dúvidas sobre o começo mesmo da carreira, né? Assim, de psicólogo, né? Coisas básicas. E eu acho muito legal porque eu também fiz isso com a minha supervisora, né? No começo eu perguntava algumas coisas que eu tinha dúvida. Então fica esse espaço de troca e suporte que é muito importante para quem está começando. Tá? Esse é o ponto 1, que é o tripé da formação. Gente, sem isso daqui não dá, tá? Não dá. Ok? O pessoal diz, a faculdade não ensinou nada. Olha, eu fico revoltada com esta fala. Como é que não ensinou nada, gente? Ensinou tanta coisa importante. Ela deu suporte para a parte técnica. Ela não deu suporte para esse segundo ponto que eu vou falar agora e concordo com vocês. Mas isso daqui foi ensinado, pelo menos o caminho por onde começar. Por onde você deve ir, entende? Isso é muito importante. De ser cuidado. Se você não tem isso daqui, não tem como você prestar um serviço de qualidade e viver o seu sonho de ajudar as pessoas. Não tem como. Para ajudar bem as pessoas, você tem que cuidar desses 3 pontos, tá? Segundo aspecto, é um outro tripé que eu, né, aí é uma nomenclatura minha, tá, gente? Tenho chamado de tripé do consultório, né, do consultório de psicologia. Que são outros aspectos, digamos, que o seu consultório ter prosperidade, você tem que cuidar desses outros 3 pontos. Aqui está o consultório, né, e os 3 pontos. E o consultório, entenda-se, você também, né? Você tem que cuidar da parte administrativo, você tem que ter um planejamento de rotina. Vejo muito isso. Psicólogo recém-formado vai lá e aluga um turno de 4 horas. Critico de jeito nenhum, foi o que eu fiz, era o que o meu dinheiro dava, tá certo? Não tinha condições de alugar uma sala como essa. Então eu alugava um turno em uma clínica, era o que o meu dinheiro dava, e ok. Só que você tem que entender que seu trabalho de psicologia não vai se resumir àquele turno, tá? Você vai ter que ter hora para poder transcrever as sessões dos seus casos, para poder fazer a contabilidade do seu consultório, para pagar contas, tá certo? Dentro da sua rotina, incluir uma hora de supervisão, incluir uma hora de psicoterapia, incluir horários de estudo. Vocês estão entendendo? Que tudo isso é um planejamento de rotina administrativa
de coisas que são necessárias que você cuide para que o seu consultório tenha prosperidade, tá certo? Então é tudo isso que você tem que colocar no planejamento da sua rotina administrativa, tá? Para que esse consultório ele possa fluir bem, né? Um consultório fluir bem, não basta só você ficar aqui ouvindo as pessoas, isso é fundamental. Mas para você ter condição de ouvir bem essas pessoas, você precisa ter o seu autoconhecimento, você precisa estudar sobre os casos, você precisa estar atualizado em relação a esses casos, ou seja, atualizando o prontuário, né? Que também é uma orientação do conselho da gente, então é ético também, tá? E ter o seu autoconhecimento para poder dar suporte e uma supervisão. Entenderam o tanto de coisa que eu falei aqui? Tudo isso aí tem que ter na tua rotina da semana. Então, se tu começa com um turno, não te ilude que é só aquilo, tá certo? Precisa de muito mais. A Rebeca vai alugar outro turno só para isso? Não necessariamente, sei lá, se tu tiver um espaço na tua casa, vai para um café, sei lá, entendeu, gente? Mas entenda que dentro da tua rotina vai ter que ter outros horários para dar suporte para aquelas 4 horas do turno, tá? Não são só aquelas 4 horas do turno de trabalho. Então, primeira coisa, rotina administrativa. Outro ponto, gente, você precisa cuidar da rotina financeira do seu consultório. Gente, olha, eu fiquei abismada do quanto tem psicólogo que não tem noção quanto custam as coisas. Quanto custam as coisas. Já tive gente, quanto custa um aluguel de uma sala? Ah, não sei, deve ser caro. Você foi atrás? Não, nunca fui. Como é que você sabe se é caro ou barato? Você nunca foi atrás. Primeiro conceito de caro ou barato, né? Já conversei em outros vídeos com vocês, é relativo. Mas mesmo assim, você tem que ir atrás para saber quanto é. Quanto é que está uma média de turno do valor de uma sala? Quanto é que está uma média de valor de hora que as pessoas têm cobrado? Quais são as orientações das pessoas que falam, os outros psicólogos têm cobrado? Quais são as orientações do Conselho Federal de Psicologia com relação aos valores, tá certo? E, gente, anotar tudo que entra e tudo que sai do teu consultório. Toda vez que um paciente meu sai aqui do consultório, eu tenho um prontuário, dou uma anotada ali rápida nos motes da sessão para depois transcrever com mais calma, né? Mas para eu lembrar. E anoto se ele me pagou ou não, quanto foi, se foi em dinheiro, se foi cartão, se foi transferência, como foi, entendeu? Para poder ter um controle. Paguei ali a conta de energia, anoto na planilha, eu tenho uma planilha no Excel. Teve uma despesa extra, manutenção no consultório, anoto. Grupos de estudo, às vezes tem coffee break, anoto. Vocês entenderam? Inclusive, eu tento fazer isso diariamente, porque eu falando de mim, quando eu não faço diariamente, a probabilidade de eu me perder é muito maior. E eu também já vou acompanhando as coisas, tá certo? Então, por exemplo, eu vejo que tem um mês, né, julho, dezembro, geralmente são meses que dezembro é fato, eu vou tirar 2 semanas de recesso, gente, quem vai me bancar? Eu mesma, né? Eu vim juntando dinheiro no decorrer do ano para tirar essas férias, entendeu? Para poder não impactar na minha renda, entende? Então, eu vim juntando de pouquinho em pouquinho para poder tirar 2 semanas de férias. Não tem quem me paga essas férias, né? Eu sou profissional liberal, entendeu? Então, eu que me pago as minhas próprias férias. Mas eu já não sabia dessas férias, então tinha que botar no meu planejamento, vocês estão entendendo? Financeiro. Administrativo e financeiro, no caso, né? Então, são várias nuances que tu tem que pensar, tá? Para poder esse negócio fluir bem nesses 2 aspectos, ok? Administrativo, financeiro. E o terceiro aspecto desse tripé é a questão da divulgação do seu serviço, do marketing. Você também precisa cuidar disso. Porque me diga, o que adianta eu ter o autoconhecimento maravilhoso, ter meu supervisor, ter feito vários cursos, formações, etc, 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 ter planejado toda a minha rotina administrativa, estar com a minha planilha do Excel perfeita para as entradas e saídas, se não chega ninguém para poder atender? Não adianta, né? Então, eu tenho que cuidar do marketing. O marketing vai ser o responsável, né, pela atração dos seus clientes, tá? Então, você tem que cuidar disso. Eu já conversei sobre vocês vários vídeos, né, falando sobre o Instagram, um dia desse a gente falou, né? Também tem gente que vem conversar comigo e diz assim, Rebeca, eu não sei o que está acontecendo, porque eu criei o Instagram e não estava indo paciência. Quando eu vou olhar o Instagram da pessoa, gente, ela criou um Instagram, né, e faça terapia. Aquilo que a gente conversou, isso não traz resultados. Investir em marketing, estudar realmente como é que funciona o negócio e montar estratégias para que as pessoas conheçam efetivamente o seu trabalho. Tudo isso, gente, exige uma postura ativa do psicólogo, tá certo? E esse ponto aí eu vou conversar com vocês melhor no próximo vídeo da próxima segunda, que vai ser o nosso último vídeo de 2019. Ok? Quem tiver gostado, por favor, deixa curtir aí no vídeo, ajuda na divulgação pelo YouTube. Também deixem nos comentários o que é que vocês acharam e compartilhem também com os colegas PCs que, enfim, se afinem com a área e queiram viver de forma próspera da carreira deles. Ok, gente? Boa noite e até a próxima segunda-feira com mais conteúdo de Psi para PCs.